de Atos. Aí você leia para você ver o versículo 3 e o versículo 4 do livro de Atos. Você leia para você que eu vou ler ali na minha Bíblia. O versículo 3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Pedro ele está perguntando para Ananias: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Isso no versículo 3. E aí ele continuou: e retiveste parte do preço da idade. Aí no versículo 4, Pedro ainda falando: guardando-a não ficava para ti? Ele está falando para Ananias: se você tivesse vendido aquela propriedade, se você tivesse guardado, não ficaria para você? Não precisava mentir para o Espírito Santo. Continua na leitura: se mentira não estava no teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentiste a... No versículo 3, diz assim: porque encheu Satanás o teu coração para mentir, para que mentisses ao... E no versículo 4, o próprio Pedro diz que ele não mentiu para homem, mas que mentiu para Deus. No versículo 3, o Espírito Santo, no versículo 4, ele está se explicando que o Espírito Santo é Deus. Claramente, Pedro anuncia a divindade do Espírito Santo. Uma coisa que às vezes as pessoas têm medo: se você sabe que o Espírito Santo é Deus, irmão, pastor, então eu posso adorar o Espírito Santo? Uma coisa dificilmente você ouve as pessoas falarem. Se o Espírito Santo é Deus, você deve adorá-lo. Você tem que adorá-lo. Porque o Espírito Santo é da mesma essência de Cristo. É igual a Cristo. É da mesma natureza de Cristo que você deve adorar. Amém ou amém? Até que está tudo tranquilo. A gente sabe que o Espírito Santo é Deus. Só que existem pessoas que ainda com isso não se convencem. Penso que o Espírito Santo é uma força. Mas como não? O Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo não é somente mostrada lá em João e aqui em Atos. Ela é demonstrada em Salmos. Que é isso, pastor? Em Salmos, por incrível que pareça, o Antigo Testamento aponta a divindade do Espírito Santo. Aonde, pastor? Se você pegar o seu livro e abrir o livro de Salmos, capítulo 139, você vai ver o apontamento do salmista dizendo que o Espírito Santo é Deus. Capítulo 139, versículo 7. Para quem não sabe, capítulo 139 é um salmo que Davi escreveu. Então, Davi está falando, inspirado por Deus. Sabemos, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, Davi diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da sua paz? O que Davi está querendo dizer aí, pastor? Dizer o seguinte: se você for ler depois os outros versículos, Davi estava dizendo: se eu pegar e colocar a minha cama debaixo da terra, ali o teu Espírito está. Se colocar acima do céu ou no céu, ali ele está. Debaixo das águas, ali também. Aí ele faz um questionamento: então para onde eu vou? Para que ele não me veja.
onde o Espírito Santo não esteja. Logo, ele tem um atributo que só Deus tem. Qual é, pastor? O Espírito Santo. Você consegue estar no mesmo lugar ao mesmo tempo? Ou melhor, em vários lugares ao mesmo tempo? Quem consegue aqui estar em vários lugares ao mesmo tempo? Tem? Ninguém. Nem o diabo consegue fazer isso. Só Deus pode estar aqui no Japão ao mesmo tempo. Eu só fiz estar aqui dizendo isso. Para onde eu vou? Não tem lugar que ele vá que o Espírito Santo não esteja. Logo, o Espírito Santo é o presente. Mas quando o Espírito Santo é só onipresente, não. Tem também a eternidade do Espírito. Se você pegar sua Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 14, você vai encontrar a onisciência do Espírito. Mas o que é isso? O que é a onisciência? Sabe tudo. Não somente quando é 1 mais 1 e 2 mais 2. O Espírito Santo sabe tudo. 9:14 de Hebreus diz: não é a eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Aqui é eternidade, perdão, eu falei onisciência, mas é eternidade. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Você sabe qual é a diferença de eterno para eternidade? Você vai alcançar a eternidade, mas você não é eterno. Deus é eterno. Por quê? Porque nunca teve um tempo que ele não existiu. Certo? Deus, ele tem a eternidade. Por quê? Ele vai curar para sempre. Você não é eterno. Por quê? Porque você tem um início. Quando nasceu. Agora você vai alcançar a eternidade. Por quê? Porque você vai existir para sempre. Você vai dizer? Uma pessoa eterna é aquela que não tem início de criação e nem fim. Aquele que tem a eternidade, ele tem um início, mas não tem fim. Então você vai alcançar a eternidade, mas não é eterno. Aí o autor do livro de Hebreus diz o seguinte, verso 14: quanto mais o sangue de Jesus, pelo Espírito eterno, e o Espírito é ele, Santo. E ele chama o Espírito Santo de eterno. Uma pessoa eterna é aquela que não tem princípio e nem fim. Então o Espírito, ele tem a eternidade. Ele nunca deixou de existir. E não teve um princípio de existência. Logo, ele tem o mesmo atributo de Deus, a eternidade. Se isso aqui não prova para você que o Espírito Santo é Deus, você tem que pegar a Bíblia e rasgar. Porque isso está em qualquer Bíblia. Na Bíblia de qualquer um, está escrito que o Espírito Santo é eterno. Só por isso, já dá para demonstrar que o Espírito Santo é Deus. Mas tem alguns teimosos que ainda não existem. Eu já falei que eu não presente, eternidade, tem a onisciência em 1 Coríntios capítulo 2. Só voltar. Está entendendo? Volta à Bíblia. Se você voltar um pouco, você vai chegar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. E diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque
o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, aqui demonstra que o Espírito sabe de tudo. Uma pessoa que sabe de tudo é uma pessoa onisciente.